Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreender e Licitar. O programa de hoje é um programa mais do que especial. Assim como o propósito que nós temos de levar conteúdo empreendedor, conteúdo que fale sobre licitação, desafios e oportunidades para pessoas que desejam, nesse programa nós estamos aqui hoje com um jovem empreendedor. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse jovem empreendedor. Então seja muito bem-vindo, Antônio Júnior, muito obrigado. Ao nosso programa. Você que é um jovem licitante, jovem empreendedor, que depois de ter traçado esse caminho aí como primeiro colaborador do nosso grupo Propacto, depois de mentorado, se tornando parceiro sócio de projetos aqui do grupo. Né? Que honra tê-lo aqui agora. Seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. O prazer é todo nosso. Como de praxe no início do nosso programa, nós temos a palavra de hoje. Só que a palavra de hoje, antes da gente trazer aquela mensagem, é uma mensagem que vai encorajar você licitante, você empreendedor, você que se desafia todos os dias a resolver problema, porque empreender é isso, é você resolver problema. Então, nós temos uma parte do nosso programa que a gente dedica a levar uma mensagem de Deus, uma mensagem do Criador. Não importa qual é a sua crença aqui, qual é a sua religião, mas é que você entenda que existe um ser maior, um todo-poderoso, que lhe nutre todos os dias nos desafios que você tem em estar galgando os objetivos do seu empreendimento. E tem muito empresário que está ouvindo a palavra através do programa, né? Isso que é muito legal. Você costuma, Júnior, ouvir assim essa parte do trecho do programa? Como é que isso? Com certeza. Né? Além de estar atrás das câmeras, né, produzindo, é um momento que a gente pode ouvir a palavra, né, e de forma mais intencional, na verdade, de uma forma mais descontraída, digamos assim, fora do contexto igreja, fora do contexto religiosidade, mas trazendo para a nossa vida prática, né? Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre essa questão, aí a gente vai falar um pouco, vai conhecer mais sobre esse Antônio Júnior. Hoje vai ser um programa assim bastante distraído, gente, mas não vamos deixar de levar a mensagem empreendedora para você, de uma mensagem de oportunidade de licitação, de uma mensagem de força e de conteúdo valioso para a sua vida. Mas, Júnior, antes de falar da palavra de hoje, eu gostaria de ouvir um pouco também dos dons que é dado. Então, a palavra vai vir hoje com a oportunidade da gente ouvir um pouco aqui sobre esse dom que Deus te deu de tocar. Então, vamos tocar aquela música Sai da Tua Tenda, que é um desafio que tem, né? Quando Abraão, ele recebe aquela voz de Deus, e eu entendo que é um momento também de quando você desperta para um sonho, e aí eu trago uma mensagem, que é uma mensagem que tudo começa com um sonho, e a vontade de transformar a vida do outro por um propósito. E eu me inspiro muito naquela passagem de Abraão que é considerado o pai da fé. Né? Abraão ouve a voz de Deus, o qual diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra onde eu te farei pai de multidões. Então vamos tocar um pouco desse louvor aqui para o pessoal que está ouvindo nosso programa ouvir. Detalhe, sem ensaio. É sem ensaio, é assim, é ao vivo e a cores. Vamos nessa. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aê! Que a gente não poderia perder essa oportunidade nesse programa de ouvir um pouco, né, desse lindo louvor. Com certeza. Baseado nessa passagem que a gente acabou de falar. Então, assim, imagine Deus falando para Abraão o que ele tem para a vida dele a partir do momento que ele acreditasse, que ouvisse aquela voz e acreditasse em sair da situação de conforto que ele vivia perto dos seus familiares
Acredito eu que o pai de Abraão era um homem de posses, né? E aí ele tinha toda aquela influência, mas o que Deus tinha para a vida dele era uma vida era muito maior do que aquilo. Porém, ele tinha que acreditar. E aí eu compreendo que é você buscar se desafiar. Abraão ouve a voz de Deus, e aí ele segue e pergunta, né? Senhor, mas para onde eu vou? Não é uma terra onde farás descendência a partir de mim? E aí Deus diz, vai, porque num caminho eu te mostrarei. Significa que assim como Abraão, a vida de empreendedor é assim. O empreendedor, ele é desafiado a resolver problemas para a sociedade, a criar, né? A criar mecanismo, a criar todo tipo de oportunidades para facilitar a vida de pessoas. Verdade. E que no decorrer do processo é que ele vai aprendendo, melhorando, se desenvolvendo, se qualificando, e quando ele chega ao momento, isso dá um boom de transformação na vida de pessoas. Então a palavra de hoje, aproveitando que nós estamos aqui com um jovem empreendedor, um jovem talento, né? Nós tiramos do livro de Provérbios, capítulo 2. A versão que iremos ler para vocês é a versão de Almeida Corrigida Fiel. Então, se você não é um leitor assíduo da Bíblia, que é um guia, além de tratar da espiritualidade de cada um, é um manual de vida. Mesmo que você não tenha ainda uma Bíblia física, baixa num app, aí na internet tem vários modelos gratuitos, e utiliza como seu guia para você conversar com Deus, para ver se realmente aquilo que está sendo estabelecido ali há milênios de anos, dando certo para muita gente, né, se não vai, tenho certeza de lhe trazer refrigério, coragem, força, direcionamento e lhe tornar uma pessoa melhor cada dia. Então, lá no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 6 ao verso 7, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Essa é uma mensagem que a gente traz da palavra de hoje, no livro de Provérbios, para te dizer que o jovem empreendedor, o jovem que se desafia, ele precisa de ter direcionamento, chaves, né, para balizar sua jornada. E ele passa a ter a oportunidade de buscar no Senhor, em Deus, né, o conhecimento e o entendimento. Significa que aquelas pessoas, você mesmo, empreendedor que está me ouvindo, que está nos ouvindo aqui, se você está buscando entender sobre algo, se você está buscando sabedoria sobre algo, deixa eu te dar uma chave poderosa aqui. Peça a Deus que Ele dá gratuitamente a quem o pede. E tenha certeza que o resultado virá. Tá bom? Amém. Essa foi a palavra de hoje. Mas, dando seguimento aqui ao nosso programa, é um programa que... Esse programa tá fugindo de todo o script que vocês são acostumados a falar sobre isso, né, Júlio? E aí eu quero ouvir mais. Me fala pra gente aí quem é esse Antônio Júnior, né? Um pouco da sua história como pessoa, de onde você vem, quais são, assim, né, os seus hobbies, dons, seus objetivos, um pouco, né, sobre você, pra gente conhecer mais. Amém, amém. Eu vim de uma família muito humilde, na verdade, né? Uma família que nunca me deixou faltar nada, mas eu acredito que, como a maioria dos empreendedores que construíram algo, teve que começar do zero. Eu tive que começar praticamente do zero. Tinha o carro do meu pai, um Uno 85, para poder fazer tudo, e uma bicicleta. Então, é isso, esse foi o meu start. Então, acredito que, como a maioria das pessoas, né, como você também, teve que começar com praticamente zero.
Então, eu pude conseguir administrar esse início Eu comecei estudando informática. Na verdade, a minha história veio um pouquinho antes. Quando eu tinha 18 anos, eu ficava me perguntando, pô, o que é que eu vou fazer da minha vida no sentido de desenvolver? Eu acredito que muitos jovens se perguntam isso, né? Por exemplo, vão estudar e ficam se perguntando, pô, o que é que eu vou trabalhar? Vou fazer entrevista de emprego? Não vou? Vou... Empreender é como se fosse uma solução para um problema que você ainda não sabe a resposta. Eu vejo assim, empreender, para mim, ela foi a solução que eu vi, tipo assim, eu não me encaixo no mercado de trabalho padrão. Então, foi onde eu consegui me defender, né? Foi uma arma para poder me defender do padrão de onde as pessoas fazem. Por exemplo, de ter que passar a minha vida inteira trabalhando para no final pegar uma aposentadoria no final da vida. Então, eu não me via nesse ciclo. Então, eu tive que romper quebrar essa barreira, sabe? Então, foi aí quando eu decidi abrir a minha empresa. Eu trabalhava numa empresa de informática de um amigo. E lá, eu me vi... Eu ganhava mais dinheiro vendendo coisas do que do meu próprio salário. Aí, nessa empresa, ela não estava conseguindo me pagar mais o meu salário. Ela começou a ter dificuldades financeiras e eu continuei vendendo. Continuei vendendo. E aí fui criando uma base de clientes, fui criando uma base de estrutura, até conseguir me estabelecer como um técnico na cidade onde eu resido. Aí eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, principalmente a habilidade de resolver problemas, sabe? Porque, na verdade, empreender é isso. É resolver problemas, seja do mercado, seja de outros profissionais, seja de outras áreas. Se você está vendendo alguma coisa, você está resolvendo algum problema. Interessante, Júnior. Interessante que, na fala dele, primeiro ele é movido com uma necessidade de mudança de status quo. Ou seja, o modelo que se apresentou para ele desde cedo, apesar de jovem, né, foi um modelo que ele nunca se contentou, né, apesar de ter começado a trabalhar cedo, apesar de começar a ganhar dinheiro trabalhando cedo para terceiro, ele não via no modelo de negócio convencional, né, trabalhar via CLT, como algo que ele pudesse crescer em sua vida, não é isso? Total. Isso é muito interessante, Júnior. E aí você fala sobre resolver problemas, em que pese você ser contratado, me parece como técnico de TI, isso, de informática, como técnico de informática, você sempre procurou, né, como se fosse entregar algo a mais como um técnico, e aí esse a mais era a venda que você fazia. Sim. E aí você descobriu que na venda você conseguia uma remuneração extra mais interessante do que a função que você foi contratado, é isso? Mais interessante. Bacana, muito legal isso. E assim, tem muitos empreendedores, Júnior, que estão começando ou estão desejando, estão na mesma situação que você, às vezes é um CLT, às vezes é um autônomo que ainda não tem toda uma formação, mas que está buscando uma alternativa ou até uma coragem para começar. E eu acredito, e você pode responder isso para a gente, e esse seu início como, abre aspas, jovem empreendedor, que você começou a trabalhar para você mesmo, quais foram os desafios que você teve? Você teve facilidade assim que você começou a trabalhar para você mesmo, começou a ganhar dinheiro e tudo ficou resolvido e hoje você está próspero? Ou quais foram os desafios que surgiram durante essa caminhada? Na verdade, o meu maior desafio foi conseguir encontrar a fórmula secreta. E aí eu descobri que a fórmula secreta ela não existe. O que vai existir são processos que você consegue cumprir a partir do estado que você está. Por exemplo, eu me encontrava num estado que eu não tinha recursos para poder, como muitos dizem, alavancar minha carreira. Então eu tive que passar por vários processos de construção de conhecimento, de aprender. A gente vai aprendendo com o passar do tempo e com as coisas que a gente faz. A gente aprende o tempo todo.
Então, esse aprendizado que eu tive foi um aprendizado que eu aprendi e aplicava. Aprendi e aplicava. Aprendi e aplicava. Então, eu acredito que a maior dificuldade hoje do jovem, e aí você também como empresário, como empreendedor, vai poder me confirmar, que é a dificuldade de você aplicar aquilo que você aprende. Então, por muito tempo eu me via assim, eu tinha conhecimento de muita coisa, mas não sabia como aplicar. Então, o meu maior desafio foi esse. Foi concretizar as coisas que eu aprendia no meio do caminho. Então, foi aí que eu me vi como empreendedor, sabe? Foi como, pô, eu posso resolver esse problema, eu posso fazer isso dessa forma aqui, e criando processos através disso. Ó, dessa forma aqui, que se o que eu fiz deu certo, pô, se dessa forma deu certo, eu vou fazer de novo. E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até conseguir fazer dar certo. Errando, corrigindo, assumindo a falha, que o empresário no início, na verdade ao longo da carreira ele vai errar, e a gente não pode ter medo do erro, né, da falha. A gente tem que buscar sempre a perfeição no sentido de fazer bem feito, de ser honesto com as pessoas, principalmente com as pessoas que contratam o nosso serviço, mas sempre tendo a visão de que, por exemplo, que nós somos humanos, nós não somos perfeitos, e que nós podemos melhorar no meio do caminho. Júnior, você traz alguns elementos importantes. Até falar um pouco sobre essa questão do empreendedor. Será que existe mesmo uma fórmula mágica para empreender? Será que é um dom que a pessoa já nasce para empreender? Ou será que essa pessoa ela vai desenvolvendo a capacidade inerente que o empreendedorismo exige para cada um? Então, você me trouxe que ao longo da sua jornada você acabou sendo obrigado a repetir processos, sim, repetir ações que se tornam em processo, e que você começou a visualizar que cada vez que você repetia esse processo, você melhorava esse processo, 100%. Lhe dando os maiores resultados, né? Mas o que te motivou a você buscar a nossa mentoria vocacionada a licitações? Você entende que o governo hoje ele pode ser uma mola propulsora de alavancagem para qualquer jovem empreendedor no nosso país? Com certeza. Na verdade, só de abrir. Então, eu vou até fazer o que o Alberto sempre faz em todos os programas. Te convido a abrir o portal Nacional de Contratações Públicas. Pesquisa no Google, PNCP, e você vai lá, vai ter lá uma aba onde você vai pesquisar o objeto. O objeto nada mais é do que aquilo que você vai vender para o governo. Por exemplo, se você é um empresário da área de... Vou falar laranja. Você pesquisa lá, laranja. Vai aparecer lá uma lista de vários objetos disponíveis, vários órgãos contratando. Se você pesquisar lá, já vai aparecer. Então, vários órgãos comprando ou então contratando fornecedores que possam fornecer laranja para aquele órgão, não é isso? Exatamente. Então eu acredito que é super viável, sim. E, na verdade, se você quer realmente alavancar a sua carreira, e principalmente de forma estável, né? Eu acredito que seja um caminho super viável. Qual o nome da sua empresa, Júnior? Informática com Tudo. Desde quando você tem essa empresa? Eu tenho essa empresa desde 2022. 22. Ou 23. Então você tem um CNPJ, você tem uma empresa formada. Essa sua empresa, ela tem uma formação jurídica de quê? É uma empresa limitada? Ela é uma MEI, você é um microempreendedor individual? Ou você é um SA? Qual é a categoria hoje que você se enquadra? Um MEI. A gente estava fazendo a migração para microempresa, mas atualmente se encontra como MEI. Como MEI. Então, interessante porque Antônio Júnior, ele é um microempreendedor individual, como muitos que estão nos ouvindo no Brasil. Então, você que é MEI, saiba que você é um empreendedor nato. Você já era um empreendedor porque você se desafiou a resolver problema no Brasil, seja qual for, vendendo algo ou prestando serviço. Quando a gente fala de empreender e licitar, significa que você tem uma oportunidade mais do que excepcional de alavancar o seu negócio. Certeza. Através de venda para o governo. Governo, e aí eu vou te falar, governo
federal, estadual, municipal, órgãos, todos aqueles que você conhece. Compra de tudo todos os dias nesse Brasil. E se você é MEI, você tem algumas prerrogativas, algumas exclusividades que facilitam você vender para o governo ou ser contratado, sabia disso? Então, assim como o Antônio Júnior, ele se despertou e entendeu que ele consegue alavancar o empreendimento dele vendendo para o governo, não só na área convencional, no privado, como ele continua fazendo, você também pode fazer a mesma coisa, né? Você pode vender para o governo agora mesmo. E é assim como ele falou, mas Alberto, eu ainda não conheço nada sobre vender para o governo, sobre licitação. Você vai perceber que se vende para o governo não só por licitação, mas por outras modalidades também muito mais fáceis. É só você ter conhecimento. E aí, se você ainda não conhece, eu te convido a você ver outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal sobre oportunidade de vender para o governo, conhecer esse universo, né? E aí, como o Júnior bem acabou de falar, Antônio Júnior, sobre o portal de contratações públicas, Portal Nacional de Contratações Públicas. Você pode colocar aí agora mesmo no Google. Acessa o Google aí, coloca assim, ó, PNCP. Aí você vai dar acesso a um link, é um portal de contratações públicas nacional. Vai lá no link contratações, aí você vai verificar lá um monte de objeto. Isso aí a gente chama de licitações que estão acontecendo em modalidade de contratação em todo o Brasil. Quer filtrar? Vai no perfil, coloca um estado, um município que você queira, e aí você vai conseguir filtrar por órgão, por prefeitura, por câmara, né, por ministérios. Então, assim, quer por objeto? Coloca a palavra-chave lá. Se você trabalha com tecnologia da informação, com o nosso convidado do nosso programa de hoje, você vai ver um monte de contratação falando sobre tecnologia da informação e dando oportunidade para você conhecer mais também sobre esse universo. Então, o MEI tem um filler muito maior do que as outras empresas de oportunidade para alavancar. Agora, em fevereiro, foi publicado através de uma instrução normativa do governo federal o programa Contrata Mais Brasil, que é um programa, um portal específico para fazer com que pequenos serviços corriqueiros dentro da administração pública pudesse ser contratado sem licitação nesse portal gratuito que o MEI pode se cadastrar e apenas apresentar a sua proposta. Ele vai receber lá uma série de demandas de órgãos pelo Brasil que estão contratando aquele serviço ou fornecimento que é destinado ao MEI. Perfeito. E que ele pode estar apenas apresentando sua proposta. E se sua proposta for sagrada a melhor proposta, ele será contratado diretamente, apresentando apenas alguns requisitos. Mas, Alberto, vender para o governo é um pouco burocrático. Você viu que no início dá um pouco aquele temor, né, Júnior? Como foi assim seu início conosco aqui para aprender a participar de processo de contratação de venda para o governo? Na verdade, o processo de contratação, quando você vê ele de fora, ele parece muito burocrático e muito complexo. Você abre o edital e você não entende nada. Diversas vezes eu abri os editais e ficava assim, rapaz, como é isso? Aí fui procurar, estudar mais, e principalmente com a ajuda do Alberto e com o método rotina licitatória, pude aprender, inclusive aprender a ler os editais, que é um dos passos mais importantes, né? É a ferramenta mais importante para você saber o que o órgão está solicitando, quais são os requisitos, as qualificações necessárias, enfim, todos os detalhes que englobam tanto o objeto quanto os requisitos de entrega, prazo, enfim, tudo isso você vai aprender, vai aprendendo com a caminhada e poder agora ter um suporte, uma consultoria mais personalizada junto contigo tem sido uma forma para tirar as vendas dos olhos. Tipo, aquilo ali sempre esteve ali e agora tudo faz sentido. Então, é isso. Perfeito. Assim como o Júnior bem falou, você conhecer daquilo que você está pretendendo, né, caminhar, pretendendo você obter sucesso, o conhecimento ele é primordial, assim como nós vimos na palavra de hoje, trazido em Provérbios, capítulo 2. Né?
E nós aqui, nós temos um método, é o método rotina licitatória. A gente começa, é um método que ele vai desde do estandarte, desde o básico, para aquela pessoa que não conhece nada de contratação do governo, até mesmo para empresas e licitantes que já têm uma certa jornada trazendo conteúdo, estratégia, conhecimento, técnicas que irão diferenciá-lo nesse universo das contratações. E dentro dessas chaves do nosso método, nós falamos sobre rastreio de oportunidade. Se você é MEI, você tem que saber rastrear a oportunidade que o governo está demandando exclusivamente para você. Porque se você não tem o domínio dessa técnica, você acaba buscando algumas demandas que você vai concorrer com empresas que já têm um certo tempo no mercado, que estão em outra categoria, né? Além disso, através do outro pilar do nosso método, que é a organização documental, vocês acabam tendo conhecimento de quais são os requisitos de documentos que muitos acham que é aquela coisa extraordinária, como você bem acabou de falar aqui, Júnior, que não é. Você aprende com nossa técnica de organização documental que os documentos que são exigidos em um edital de contratação são os documentos inerentes à essência da sua própria empresa. E que, aplicando o nosso método, você vai passar de apenas ter documentos necessários para documentos qualificados aos requisitos das contratações governamentais. Então, assim, se encoraje, você que é um jovem empreendedor, você que está pensando em empreender, você que é MEI e que está buscando uma oportunidade, está aí uma oportunidade ímpar no Brasil para você começar a faturar de imediato. Quer saber mais sobre nosso método rotina licitatória? Entra em contato com nossa equipe, marque aqui uma reunião diretamente comigo, que irei te apresentar sobre o nosso método rotina licitatória e começar um processo de qualificação da sua empresa para você acelerar esse processo. Alberto, mas eu quero iniciar, continua no nosso canal. E aí, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá um like, deixa um comentário, verifica outros vídeos. Esse canal é feito para auxiliar vocês. Aqui é movido por propósito. Esse é um canal gratuito, um canal no qual a gente traz conteúdo técnico, conteúdo enriquecedor, pautado na prática do dia a dia, pautado na nossa experiência, né? Eu tenho mais de 14 anos lidando com a administração pública, já estive do outro lado, nos governos em si, fazendo processo de contratação, licitações, ao longo da jornada. Depois, auxiliando empresas por esse todo o país, né, para que obtenham sucesso em participar de compra para o governo. Mas para você que é MEI, para você que é pequena empresa, o processo está muito mais democrático. Saiba que existe uma nova lei, é a Lei 14.133 de 2021. E essa lei que ela passou a ter a exclusividade do seu vigor a partir do ano passado, 2024, abril de 2024, ela passou a ser a lei geral única, não vigorando mais as leis, as outras, anterior a ela. Ela trouxe várias prerrogativas para fazer com que jovens empreendedores possam participar de processos de contratação, vendendo para o governo, de forma simples, direta e sem burocracia, podendo acelerar o processo de aumento de faturamento e transformando o seu negócio. Mas vamos lá, Júnior. Quero ouvir mais um pouco depois que você passou a conhecer, a fazer parte da nossa equipe aqui, né, do grupo Propacto Licitações, e incorporar a nossa metodologia junto à sua empresa. Quais são as suas expectativas relacionadas à sua empresa, ao seu empreendimento, para vender para o governo? As minhas expectativas são de crescimento, né? Por exemplo, um dos pontos mais importantes que eu vejo é a parte da qualificação técnica. Então, até para você fornecer e poder você conseguir ter a possibilidade de
fornecer contratos maiores, né, você precisa ter essa parte de qualificação técnica. Então a minha visão para o futuro, né, a minha expectativa é de continuar vendendo para o governo, continuar me preparando para poder alcançar contratos ainda maiores, sabe? Então a minha expectativa é essa, é continuar até chegar num contrato milionário, quem sabe? Você acredita que você vendendo para o governo pode ter uma mudança de vida, uma mudança de patamar do que você enxergava anteriormente como empreendedor antes de começar essa projeção de vender para o governo, e que isso possa transformar a sua vida e de sua família? Com certeza, não só acredito, como vejo viabilidade. Mais importante do que acreditar é enxergar a viabilidade nisso. Isso é importante. É importante que não existe fórmula mágica. Não existe da noite para o dia você buscar um resultado sem construir uma base, sem entender daquilo que você está objetivando. E a nossa função aqui é de trazer essa base para você, né? Então fuja de atalhos, fuja de fórmulas imediatistas que vai trazer e que vai alavancar o seu negócio sem demandar conhecimento, reestruturação, assessoramento. Então busca um assessoramento de pessoas qualificadas que entendam do que está fazendo, né? E comece a construir essa base. Assim como o Antônio Júnior falou, que é uma base de qualificação. A qualificação é um dos requisitos dentro do processo de contratação pública, que quanto mais você vai tendo, ou seja, quanto mais você vende para o governo, depois que você entrega aquilo que você foi contratado, você recebe um atestado técnico, o qual o governo diz, atesto que a empresa me entregou a contento da forma que foi contratado, sem nada que o desabone a sua conduta. Isso vai criando uma qualificação técnica. E aí nosso método lhe auxilia a você ir compilando essas informações e qualificando numa velocidade muito rápida, para você ir tendo aptidão de participar de processos de contratações maiores. É isso aí, Júnior. Eu fico feliz, até porque esse método rotina licitatória e esse nosso canal, esse nosso programa, ele é feito para ajudar pessoas. Então, esse projeto, ele tem a finalidade de transformar empreendedores como você, Antônio. Sim, amém. Empreendedores que se desafiam todos os dias a buscar alternativa de negócio. Então, se Deus, ele me deu esse dom de conhecer sobre esse universo transformador, significa que ele também me possibilitou a transbordar esse conhecimento para que chegue para empresários como vocês, que irão, a partir do momento de ter adotado esse conhecimento, se qualificado cada vez mais, organizado e estruturado a sua empresa, poder alavancar, criar maior sustentabilidade social, econômica, geração de emprego e renda, transformação familiar e de vida, tornando-se um ecossistema, um mundo melhor. Essa é a nossa contribuição. Com certeza. Então, gostaria que você deixasse assim a sua mensagem final para quem está nos ouvindo, você como jovem empreendedor que está iniciando a sua jornada, junto conosco, junto com o nosso programa, você que está também nos auxiliando dia a dia aqui, até porque você, Antônio Júnior, ele é responsável, a gente chama de backstage, né? Aquela pessoa que fica ali por trás das câmeras, organizando, filtrando e dando direcionamento ao melhor conteúdo, para que seja com qualidade para vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo e nos acompanhando em todas as redes, né? Então eu gostaria que você deixasse essa mensagem, né, para os jovens empreendedores também que estão te ouvindo, ou para aqueles que estão pensando até em desistir e está vendo você iniciando sua jornada, que é uma jornada que sabemos que não é fácil, mas quanto mais você se auxiliar de pessoas com experiência, conhecimento,
né, e com técnicas que possam criar processos na sua caminhada, a finalidade de atingir um objetivo positivo é muito maior. Pode ficar à vontade de deixar sua mensagem. Perfeito. Vou deixar 2 mensagens aqui. Primeiro, eu vou deixar a mensagem para aquelas pessoas que não sabem ou não têm nada ainda. Por exemplo, um empreendedor que... ou até um estudante, uma pessoa que está começando a empresa ou que ainda não começou a faturar. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a viabilidade de entregar algo. Seja um produto, seja uma ideia, seja energia, seja tempo, resolver problemas de alguma forma. Você conseguindo fazer isso, você já tem metade do caminho andado. Porque se você resolve um problema, o governo com certeza vai comprar, vai ter algum objeto que se encaixe com esse problema que você resolve. Perfeito. E a segunda mensagem que eu quero passar é para você que já tem esse objeto formulado. Por exemplo, você que já sabe exatamente o que é que eu vou fazer quando eu for entregar algo. Você que já tem uma empresa, às vezes você já tem uma farmácia, você já tem uma empresa mesmo formada. Se você já tem uma empresa formada, a dica que eu dou é que você realmente procure apenas a viabilidade de construir contratos que eles sejam escaláveis para sua empresa. Porque se ele for escalável, já é um bom sinal que você pode fornecer para o governo. Então a minha dica e a mensagem que eu tenho para passar é essa. Aproveitando esse gancho, então dentro do nosso método Rotina Licitatória, nós temos lá mais um painel, que é um pilar chamado técnicas comerciais. E aí a pergunta que nós deixamos é: a técnica que você usa dentro do seu empreendimento, ela tem recorrência? Ela é escalável? Tem margem que lhe proporcione crescimento? Se você não sabe e quer saber mais, nós podemos te ajudar a você entender o seu negócio ou até redirecionar as suas técnicas comerciais para fazer com que você seja mais competitivo e atinja o seu objetivo, principalmente vendendo para o governo, né, e alavancando o seu faturamento. Bom, Júnior, agradecer a sua participação no nosso programa de hoje, e aí eu gostaria de deixar um decreto aqui para vocês. É uma palavra-chave que a gente transmite a cada programa para fazer com que empreendedores, licitantes, pessoas que estão sendo desafiadas e movidas a empreender ou a licitar, carreguem consigo durante esse processo de construção. E a palavra-chave de hoje, o nosso decreto, é esse decreto aqui que você está vendo aqui mesmo. Tudo começa com o sonho e a vontade de transformar a vida do outro. O que você está fazendo? Faz a diferença na vida do outro? Você é um fornecedor de algo. Você está resolvendo uma necessidade ou um problema de alguém? Pense nisso. Isso vai te ajudar a escalar o seu negócio. Perfeito. Se você ainda não é inscrito nesse canal e esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve nesse canal. É um canal feito para fazer esse transbordo de conhecimento, levar conteúdo de empreendedorismo de forma assim genuína, sem máscara, sem nenhum tipo aqui de fantasias, né? E conteúdo de venda para o governo através de licitação para pessoas que desejam conhecer mais, de forma direta, objetiva, com conteúdo técnico e com autoridade no que a gente fala. Então hoje tivemos aqui a presença desse jovem empreendedor que está iniciando a sua jornada, né, que enxerga um caminho de crescimento e prosperidade entre empreender e licitar, e que já descobriu que utilizando métodos, técnicas e conhecimento, ele pode sim atingir resultados extraordinários no seu empreendimento. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like, se inscreve no nosso canal,
compartilha para alguém que você quer que conheça mais, né? Vê outros vídeos que nós temos aqui falando sobre licitação e venda para o governo, porque o nosso objetivo é levar conteúdo enriquecedor para você, empreendedor. Até o próximo programa. Tchau!